E aí, pessoal, tá chegando aquela fase da faculdade em que uma sigla de 3 letras começa a dar um frio na barriga, né? O TCC. Mas e se a gente olhasse para o trabalho de conclusão de curso como algo a mais que uma obrigação? Hoje, a gente vai transformar esse baita desafio numa ferramenta estratégica para decolar na carreira em engenharia de produção agroindustrial. Fica sempre aquela pergunta, né? O TCC é só o último obstáculo que a gente precisa pular para pegar o diploma? Ou ele pode ser, na verdade, a primeira grande chance de mostrar nosso potencial para o mercado? A pressão, a gente sabe, é gigante, mas a ideia aqui é justamente essa: olhar para ele não como um problema, mas como uma verdadeira oportunidade. Bom, para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada no cenário geral dos TCCs. Depois, a gente entra no detalhe dos modelos teóricos e práticos. Na sequência, eu mostro uma ferramenta para ajudar a tomar essa decisão e, por fim, a gente amarra tudo isso pensando lá na frente, na carreira. Fechado? Então, vamos lá. No universo dos TCCs, opções não faltam. Mas, falando especificamente de engenharia, alguns formatos simplesmente funcionam melhor. São aqueles que conseguem criar uma ponte sólida entre a teoria e a aplicação prática, sabe? Aqueles que realmente conversam com o que o mercado e a ciência estão pedindo hoje. Ok, então o que a gente tem na mesa? De um lado, o projeto aplicado, que é para quem curte criar soluções que funcionam no mundo real. Tem um artigo científico, que é mais direto ao ponto, para validar uma pesquisa. O relatório técnico, perfeito para documentar aquela experiência de estágio ou de campo. E, claro, a monografia, o formato clássico para quem quer mergulhar de cabeça num tema. Certo, vamos começar por aquele lado mais, digamos, acadêmico. A monografia e o artigo científico são ideais para quem gosta de investigar a fundo, de mexer com dados, de construir um argumento tijolo por tijolo com base em muita pesquisa. A monografia é o formato mais tradicional que existe, né? Pensa nela como um mergulho de verdade num único assunto. É a chance de se tornar a pessoa que mais entende daquele tema específico, explorando cada cantinho dele de forma super completa e organizada. O coração da monografia é a profundidade. Ela vai exigir uma pesquisa bem detalhada e segue aquela estrutura clássica, sabe? Introdução, revisão da literatura, metodologia. Mas o mais importante mesmo é que cada afirmação, cada argumento, tem que estar muito bem sustentado em dados e em fontes confiáveis. Para a gente trazer isso para a nossa realidade, imagina fazer um trabalho analisando se vale a pena, economicamente, produzir bioetanol, usando o bagaço da cana. Isso ia envolver pesquisa de mercado, análise de processo, cálculo de custo e juntar tudo isso num documento super completo. Pronto, isso é uma monografia. Agora, vamos para o artigo científico. Ele é bem diferente da monografia. Pensa nele como um trabalho mais enxuto, mais direto ao ponto. O grande objetivo, aqui, é comunicar uma descoberta, o resultado de uma pesquisa, para a comunidade científica de um jeito rápido, já pensando em publicar numa revista ou apresentar num congresso. Então, a palavra-chave aqui é foco. A estrutura é bem mais simples, já pensada para ser publicada, a linguagem é direta, sem rodeios, e toda a atenção está em apresentar o problema, o método que foi usado, os resultados que foram encontrados e, claro, o que esses resultados significam na prática. Um exemplo bem prático, fazer um estudo para ver se aquelas embalagens biodegradáveis realmente ajudam as verduras a durarem mais na prateleira. Seria um experimento bem controlado, com coleta de dados, análise direta, um trabalho perfeito para ser formatado como um artigo já prontinho para ser submetido. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e ir para a ação. Os modelos práticos são para quem quer literalmente colocar a mão na massa, resolver um problema que existe de verdade e conectar o que se aprende na sala de aula com o dia a dia do mercado agroindustrial. O projeto aplicado ele é engenharia na sua forma mais pura. A gente identifica um problema real numa empresa, num processo, e aí a gente desenvolve, planeja e, se tudo der certo, até implementa uma solução concreta para resolver aquilo. É um solucionador de problemas. Pensa só. Otimizar toda a logística de uma cooperativa de soja para diminuir as perdas depois da colheita. Esse é um projeto aplicado clássico. Você mapeia como as coisas são feitas hoje, acha os gargalos, propõe melhorias, usando as ferramentas da engenharia de produção e, no final, mede o impacto. É um trabalho que gera valor real, imediato.
Já o estudo de caso é quase um trabalho de detetive, sabe? A gente escolhe uma situação que aconteceu de verdade, uma empresa, um projeto específico, investiga aquilo a fundo para entender como a teoria funciona na prática e que lições a gente pode tirar dali. Imagina analisar, por exemplo, como uma fazenda enorme conseguiu implementar um sistema de irrigação mais eficiente. O trabalho seria investigar o antes e o depois, as dificuldades que eles tiveram, os resultados que alcançaram e conectar tudo isso com as teorias de gestão de recursos e sustentabilidade. Certo, já vimos as opções. Agora vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como escolher? E a resposta não é sobre qual formato é o melhor, mas sim qual é o melhor para cada um, pensando no perfil e nos objetivos de carreira. Para ajudar nessa missão, vamos usar uma espécie de bússola com 5 pontos principais. Pensa neles não como regras, mas como um guia mesmo, para garantir que a decisão seja estratégica e tenha tudo a ver com o perfil e as ambições de cada estudante. A bússola funciona assim, olha só. Primeiro, a finalidade. O foco é mais teórico ou mais prático? Segundo, as diretrizes, o que a faculdade aceita. Terceiro, o tempo. Quanto tempo a gente tem para isso? Quarto, o perfil pessoal. A pessoa tem mais afinidade com escrever ou com construir, com aplicar. E por último, e talvez o mais importante, a relevância. Como isso vai me ajudar na minha carreira? Pensar nesses 5 pontos ajuda a clarear o caminho. E isso leva a gente para o nosso grande fechamento. É fundamental enxergar o TCC não como o último degrau para pegar o diploma, mas sim como a primeira grande peça que a gente coloca na construção da nossa identidade profissional. Essa frase, olha, resume tudo. O TCC é a sua chance de mostrar que não só aprendeu a teoria, mas que sabe como usar esse conhecimento de um jeito inteligente para gerar algum tipo de impacto, seja ele teórico ou prático. Pensa na prática. Numa entrevista de emprego, em vez de só falar que entende de otimização de processos, imagina poder mostrar o projeto que reduziu as perdas numa cooperativa. Isso tem um peso gigantesco. O TCC vira o seu primeiro grande caso de sucesso para colocar no portfólio. Então, para a gente fechar, fica a provocação. Olhe para o setor agroindustrial que está aí ao nosso redor. Que ineficiência, que desafio, que oportunidade. Está só esperando alguém chegar com uma boa solução. O seu TCC pode ser o começo dessa resposta. Pensa nisso.